aqueles anjos de maus pensamentos foram arrastados por Lúcifer. E Lúcifer, hoje na linguagem popular, ele tem o nome de Satanás, é o Satã, é o maior de todos os anjos, e agora caído, destruído e expulso do céu. E ele arrastou 22 bilhões de anjos que se tornaram demônios. Essa matéria é um conteúdo que chama demonologia, do estudo, e também tem alguns cursos que chama anjos caídos, e outros chama angeologia, que é a parte dos anjos na fase que eram bons, e depois dos 44 bilhões de anjos que continuaram, estuda-se no conteúdo de angeologia. Uma das minhas primeiras apostilas, eu escrevi a angiologia. Angiologia é estudo de coração. Aí um professor Edir lá do Rio de Janeiro mandou um autocrítico: ó, doutora Marmuda, e é angeologia. Desde o ano de 91, quando soltávamos as nossas apostilas, está já na forma correta. E a nossa apostila tem muito erro gráfico de português, que a gente escreve muito, todo dia, toda hora, não dá tempo de fazer a correção. E se for passar para algum professor de português, demora mais 5, 6 meses. Então a gente tem muita rapidez. Então, pessoal, vamos estudar agora os anjos maus. Primeiro, para depois entrarmos nos bons. Os maus, junto com Satanás, vieram para a terra. Deus, quando construiu a terra, fala: você fica na terra, você vai tomar conta da terra. Aqui a serpente, que Deus expulsou do céu, para tomar conta da terra. E ela só vai somente sair da terra quando entrar aqui no Armagedon, e depois ser presa, e depois ir para o lago de fogo. Então, essa faixa é o resumo da Bíblia. Nessa última colação de grau, não tivemos tempo de explicar a faixa. Muita pessoa tirou retrato, filmou, ficou encantado com a faixa. Eu quem desenhei, juntamente com o pintor Zezé, ele já faleceu. Então, é uma faixa muito bonita. Esse seminário aqui é o único seminário do mundo que tem essa faixa. Eu consegui desenhar, fiquei anos e anos fazendo a estratégia da sequência lógica, porque muita igreja, muitos teólogos não sabem esse encadeamento escatológico da Bíblia, não tem conhecimento, não sabe armar uma estrutura, e nós conseguimos armar e jogamos em todas as nossas apostilas, e os nossos alunos ficam esplendidamente maravilhosos, porque eles passam a entender tudo, aquilo que tinham dificuldade. Por exemplo, recebemos esses dias um pastor aqui com 70 anos de idade. Ele chorou no meu ombro: doutor Omar, o senhor é um iluminado de Deus. Eu fiquei 70 anos, desde 20 anos que estou dirigindo igreja, 50 anos de pastor, e eu, depois que li as suas apostilas, assisti aquele DVD azul, doutorado em teologia, ele me confessou que aí foi que ele passou a compreender religião, aí foi que ele passou a compreender todos os planos de Deus e entender a Bíblia. Ele disse que estudava a Bíblia, uma folha aqui, outra folha ali, e ficava todo perdido, porque tem muita figura, linguagem figurada, simbólica, tropológica, coisas de hermenêutica, às vezes difícil. Então ele deu esse testemunho. O nosso curso realmente é um curso privilegiado, onde a pessoa vai terminar e ficar muito feliz, porque vai aprender demais. Daqui a 4 meses, a nossa advogada, que reconhece nossas firmas todos os dias, ela vai dar esse testemunho e vai falar: realmente aprendi muito. Então vocês, quando forem informar para os alunos pretendentes, podem realmente gabar, porque com essa apostilinha aqui em mãos, vocês vão poder ter condições de explicar muita coisa para os alunos. O passo número 2, se Deus criou Lúcifer, e depois ele se rebelou e passou a ter o nome de Satanás, e os 22 bilhões de anjos tornaram-se maus, viraram demônios, e popularmente chamam de capeta, diabo, cão, colocamos uma meia dúzia aí. E estava pesquisando a internet essa semana, porque de ano em ano colocam mais nome nos demônios. Pesquisando a internet essa semana,
Vi que no mundo árabe tem muito mais do que as 600 hierarquias dos anjos maus, dos demônios. Vi que no mundo da Pérsia antiga, da Grécia, da Itália, no mundo da Índia, da China, tudo tem demônios diferenciados que agem e trabalham com a comunidade daquele local. E nós colocamos aqui apenas uma síntese e um resumo. E como estamos falando direto dos anjos maus, há uns 25 anos eu assisti um curso de teologia, e o professor naquela época, ele morava nos Estados Unidos, era escritor de uns 10 livros de escatologia, e ele me disse lá naquele momento sobre os anjos maus, os demônios que mais atuam aqui na humanidade do Brasil, e por coincidência continuam sendo esses mesmos. Nós vamos fazer uma análise, uma síntese rápida, para vocês poderem compreender essa parte dos demônios. No Brasil, o que mais atormenta a humanidade são as religiões umbandas, as religiões de terreiros, as macumbarias, as religiões que vieram da África, os ocultismos, aquele povo esotérico, o movimento cabalístico que veio lá do judeu do século 6 depois de Cristo. Então esses movimentos espíritas, todos trabalham com demônios. Toda entidade espírita trabalha com demônios, diabos e esses especialistas da área para fazer o mal. Quem trabalham nas igrejas, com a Bíblia, com o Espírito Santo, com os anjos de Deus, trabalham para poder orientar a pessoa a sair do mal e ficar no caminho do bem. Quem trabalha na área espírita, trabalha no sentido do mal. E nós vamos analisar aqui alguns. Pesquisando, encontramos que são aqueles mesmos de 25 anos atrás, quando assisti uma palestra. E na pergunta lá no final, vocês vão responder também com referência a isso. E colocamos aqui os principais. Aqui nós colocamos um índice, que às vezes vocês vão pensar, é muito, é exagerado. Mas esse índice estatístico, que se pesquisar no centro da cidade de Ituiutaba, vamos chegar na periferia, em todo local, vamos chegar a 80%. 80% da humanidade de Ituiutaba precisa da sua mão amiga, precisa da sua palavra de orientação, precisa de um conselho de Deus na vida dele, partindo de você, porque 80% da população de Ituiutaba está vivendo esse espírito de demônio dentro dele. O Lúcifer é o general, é o chefe. Ele fica andando daqui para ali rapidamente, tomando conta do seu exército. Existem uma hierarquia de 600 anjos. Vocês vejam, por exemplo, o exército brasileiro, lá em Brasília. Tem major, coronel, general, tem as escalas mais altas. Depois vai vindo para o interior. Tem aqui serviço do tiro de guerra, tem cabo, tem sargento. Então é uma hierarquia em torno de 10 a 15 pessoas. Na área espiritual, teológica que estamos estudando, a hierarquia de Satanás tem 600 graus. Assim como a hierarquia da maçonaria tem 35 graus, a hierarquia evangélica que vocês vendem cursos tem 5 graus, não é? Diácono, evangelista, presbítero, pastor, missionário, mestre, doutorado, PhD. Então, cada hierarquia de tudo que existe, existe um grau de administração, de regra, de domínio. E aqui em Ituiutaba não foge da regra. 80% da população tem o espírito do demônio dentro dele. 80% do povo de Ituiutaba tem o espírito do demônio dentro dele. Vamos analisar quais são esses espíritos. 80% do povo. Primeiro espírito do demônio da população é o espírito da pombagira. É emendado, pombagira. Antigamente eu escrevia pomba, tracinho gíria. Não, é pombagira. Pombagira é o nome do demônio que seduz sexualmente o próximo. É o nome do demônio que reveste a pessoa, o intelecto da pessoa, a consciência da pessoa, e ele só tem o desejo de seduzir o outro para o momento do sexo.
é o demônio que coloca o desejo dos namorados para irem para o sexo, para o leito extraconjugal, pré-conjugal, para irem para o motel logo na primeira semana do namoro, se não for no primeiro dia do namoro. Demônio da pombagira é o demônio que coloca o desejo do sexo pré-conjugal nos namorados, nos noivos. Demônio da pombagira é o que entra no coração do ser humano com o erotismo pecaminoso para colocar o desejo da traição de casais. Quando vê um casal sendo traído, um traindo o outro, é o demônio da pombagira que está dentro daquele coração para levar aquela pessoa ao sexo, porque esse demônio é encarregado disso.